Olá, eu sou a psicóloga Regina Dalpian, coordenadora da saúde mental do município de Nova Grécia. Estamos aqui hoje para um bate-papo sobre a saúde mental, emocional e social dos nossos idosos durante a pandemia. Convidamos para esse bate-papo a doutora médica neurologista, a doutora Luciana, que atende mensalmente nossos pacientes em nosso município. Convidamos também para esse bate-papo Márcia Garibotti, assistente social do município, coordenadora do CRAS e está à frente do grupo de idosos, juntamente com a assistente social INELB. Vamos abordar temas pertinentes à saúde emocional, social e como estão os nossos idosos. Para começar esse bate-papo, eu pergunto para a doutora Luciana como ela tem visto os idosos nesta pandemia. Olá, acredito que a pandemia acabou restringindo todas as nossas relações, né? Ocorrendo reclusões sociais, reclusão familiar, e com isso toda a patologia neurológica e mental acabou sendo abalada. A gente teve idosos apresentando sintomas de oscilação de humor, transtornos depressivos, insônias, abuso de álcool e também pioras de sintomas neurológicos, como dos principais que é atendido em ambulatório da terceira idade, que seriam doenças de Parkinson e quadros demenciais, com pioras cognitivas, pioras de tremores. Acredito que acabou abalando muito a autonomia também de todo o paciente. E com a autonomia abalada, isso daí acaba deteriorando mais todo o quadro neurológico. Doutora, a gente pode dizer assim que essa procura aumentou no sentido de que os idosos que já tinham uma condição médica pré-existente ou idosos que tinham uma saúde emocional, vamos dizer, estável e começaram a vir procuras com essa questão da insônia, da ansiedade. Esse quadro assim aumentou nos pacientes que a doutora já fazia esse atendimento, ou a doutora tem percebido que tem aumentado também? Porque eu percebo na minha clínica que eu tenho sido procurada bastante por familiares para relatar que os idosos estão muito ansiosos, muita questão da insônia também tem aparecido bastante, né? Então eu vejo assim a diferença, que eu gostaria que a doutora até pudesse falar um pouquinho, de que nós estamos vivendo uma situação e um momento de pandemia. E muitas vezes esses sintomas aparecem decorrente dessa pandemia, né? E poder esclarecer, porque eu fico muito preocupada com a medicalização desses sintomas, tá? Então, assim, seria importante a doutora até poder fazer essa diferença de que a gente pudesse abordar o que é normal, né? O que é de se sentir, de os idosos apresentarem, porque nós mesmos também estamos tendo insônia, angústias, tristezas, né? Para que não se preocupe tanto o familiar, né? Porque muitas pessoas, a grande maioria que me procura já vem com esse histórico, não está dormindo, está muito ansioso, eu vou pedir para a doutora um remedinho, né? Então, às vezes eu vou trabalhando isso com eles para que a gente possa desenvolver outras atividades que não precisa ser medicada. Eu acredito, Regina, que num primeiro momento a gente sempre tem que tentar uma abordagem não farmacológica, né? A ansiedade, como tu falaste, todos nós temos e ocorreu uma piora sintomatológica significativa, mas a gente sempre tem que conseguir discernir qual é o ponto que ainda estaria um sintoma emocional exacerbado dentro da realidade que nós estamos vivendo e aquele ponto que já seria considerado patológico. Acho que quando acaba impactando de forma significativa na qualidade de vida, repercutindo com piora de quadros clínicos pré-existentes, se o paciente não teve uma melhora otimizando mais situações de lazer, conseguindo introduzir mais esse idoso num convívio social, num convívio familiar, dando mais autonomia para ele, estimulando o bem-estar, aí num segundo momento acho que a gente poderia pensar realmente numa abordagem mais farmacológica, numa abordagem com medicações. Mas não acho que seria uma conduta a ser tomada num primeiro momento. Concordo contigo, a procura tem crescido imensamente, não só de pacientes que já sofrem de alguma comorbidade neurológica, como também de pacientes que estavam estáveis antes da pandemia,
que acabou ocorrendo um desequilíbrio, um desajuste emocional no pós-pandemia e durante agora, né, a pandemia. Eu acho importante a gente ressaltar, doutora, nosso município é um município de 3 mil e poucos habitantes, né? É um município pequeno, mas eu tenho acompanhado nas redes sociais, inclusive essa nossa fala, essa nossa conversa hoje, né? Nós estamos falando muito sobre isso porque Setembro Amarelo, setembro é o mês que se trabalha a prevenção ao suicídio, né? E a conscientização. E eu tenho visto muito assim nas redes sociais, na reportagem, idosos que estão chegando ao suicídio, idosos que estão... Mas me faz pensar que o idoso, anteriormente de começar a pandemia, né, a gente já tinha muitos idosos abandonados, né, no nosso município mesmo, até a Márcia depois pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vejo assim que durante a pandemia houve um aumento de suicídios em pessoas idosas. Né, no nosso município, eu até vejo que no nosso município os idosos, a grande maioria tem os familiares que cuidam. Mas eu queria saber da doutora, assim, se no seu trabalho diário, se você tem visto relato, ou já aconteceu, de você receber algum paciente que já tinha essa ideação suicida, ou que a pandemia agravou esse sintoma. Sim, já peguei casos de terem os sintomas exacerbados pela pandemia, e eu acho que quando chega a esse ponto, né, Regina, do idoso pensar em cometer o suicídio, não é um ato muito agudo, não é um ato impulsivo, como muitas vezes a gente observa também nos jovens, né? Acredito que isso daí é um acúmulo de frustrações, um acúmulo de perdas, não só perdas de familiares, de entes queridos, mas também perdas de autonomia, perdas de relacionamento, perdas da capacidade da gente conseguir se sentir inserido e da capacidade da gente conseguir de ter trocas, né? Que eu acho que é muito importante. Eu observei, uma coisa que eu observei bastante também, que logo no início da pandemia, que quando começou toda essa movimentação, o idoso ele se sentiu muito marginalizado, muito excluído, né? Então eu penso que logo no início isso possa ter mexido também com essa liberdade que o idoso gosta muito de uma rua, de sair, de ir para aqui, para acolá, e ele ficou também sendo como se ele fosse que estivesse movimentando essa doença, né? O idoso não pode isso porque o idoso... Então o idoso também ficou bastante preocupado com isso, e eu acho que isso, até o idoso saudável, vamos dizer assim, chegou num ponto e num momento que ele também começou a se sentir muito responsável por isso. Mas eu vejo assim, a doutora colocou uma coisa muito importante, o idoso quando já chega nesse caminho do suicídio, realmente aquela coisa não vem numa impulsividade, vem de um histórico, né, de abandono, negligências, doenças pré-existentes, que vão levando ao idoso nesse cansaço, que chega, um dia um idoso me disse, eu estou cansado, né, eu preciso descansar, né, e ele disse para mim, a morte seria um descanso, minha filha, eu preciso descansar. Então, assim, eu vejo essa diferença do suicídio, do idoso com o adolescente nesse sentido, mas me chama muita atenção que a mídia, né, a mídia faz com que, né, essa coisa, aquela pressão muito grande. Mas, doutora, assim, eu gostaria que a doutora também pudesse colocar, assim, desse diferencial para os familiares e dizer que existe essa ajuda, que eles podem nos procurar para poder conversar, esclarecer, né, até os que a doutora já atende e os que estão vindo, que existem técnicas também que a gente está fazendo agora, inclusive eu vejo idosos jogando, idosos fazendo colorindo, idosos brincando, que essas atividades também podem ser desenvolvidas, né, para idosos, não só a medicação, porque se o idoso também começa a praticar e fazer esse tipo de atividades, praticamente ele também vai se recuperando e vai ficando mais, vamos dizer, mais confortável dentro dessa pandemia, né? Porque nós adultos voltamos à vida, né? Nós adultos voltamos a trabalhar, exercer coisas, pegar o carro, os adolescentes estão estudando, mesmo que seja, né, online, mas o idoso ficou ali, né, parado, né? Então essas atividades, depois eu quero que a Márcia, assistente social, também coloque, que a Márcia, como é responsável pelo grupo de idosos, ela pode falar muito bem sobre essa parte social. O que você acha sobre isso, assim? Sobre essas atividades que têm que serem desenvolvidas em casa, como é que você viu esse isolamento social? Porque nos nossos municípios menores, o isolamento social, como a gente diz, é cerca com cerca, não houve muito, né? Os idosos moram no interior, tem um pátio, tem a vizinha do lado.
Mas eu estou trazendo esse assunto até porque eu vejo que nas cidades maiores foi mais complicado e diferente, né, do que tem sido. Então, Márcia, eu gostaria de saber que você me relatasse um pouco como é que foram os seus idosos, aqueles que frequentavam os bailes, que tinham os passeios, né? Eles tinham mensalmente, semanalmente se encontravam, né? As queixas que têm ido procurar vocês, como é que estão os nossos idosos? Olá, boa tarde. Eu primeiramente quero agradecer a Regina pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo, discutindo esse tema, e também junto com a doutora Luciane, que trabalha no UBS de Nova Brécia. Primeiro quero justificar que eu estou afastada já há alguns meses em função da adoção de um filho, né, que agora eu sou mãe, estou muito feliz, vivendo essa fase linda da minha vida que eu sou mãe. Mas eu estou acompanhando à distância assim, as atividades que o CRAS vem desenvolvendo, que está sob a coordenação da assistente social Inelbe Bagatinho Tumeleiro. Ela também conta com alguns profissionais que já são da equipe do CRAS para atender e procurar mantendo esse contato e esse atendimento com os idosos de Nova Brécia. Então, respondendo à pergunta da Regina, foi muito difícil, está sendo muito difícil sim para os idosos. Eles relatam muita tristeza, muita falta do convívio social, muita falta dos grupos de atendimento na comunidade e no CRAS. Eles questionam quando vai voltar as atividades, quando vamos poder nos ver de novo. Eles relatam a falta das atividades dos bailes, porque querendo ou não, é uma atividade física, é o reencontro de amigos, é onde a alegria está presente, né? Então, claro que isso afeta muito o convívio e a saúde física e mental dos idosos. Eu vejo também que o ser humano é um ser de relação e a pandemia está vindo justamente a romper o que seria natural do ser humano, que é o convívio. É estar junto de alguém, é conviver com as pessoas. Então, os nossos estão muito realmente abalados e sentidos com esse afastamento social e contando os dias, quando isso vai voltar e quando isso vai terminar. Eu vejo também uma outra coisa que a gente estava falando no início da medicalização. Esses idosos nossos que estavam, né, frequentando os grupos e essas atividades, são esses mesmos idosos que possam estar desenvolvendo alguns sintomas de ansiedade, de angústia, de tristeza. Eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho da diferença da tristeza e da depressão, do que seria patológico e até o que não seria, da intensidade, né? Da intensidade dessa tristeza. O que a gente pode medicar e o que a gente não pode, não deve esperar, porque vai passar, doutora. A variação entre ansiedade, o estado normal da gente estar, quadros mais tristes, a gente se sentir mais para baixo, isso aí é normal, né, Regina? Da qualidade de vida de todos nós. Mas concordo contigo, é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. Tristezas, se acontece alguma coisa no mundo externo que vá contra o nosso dia a dia, isso daí vai ocasionar sentimentos de tristeza, angústia, só que quando os sintomas eles estão muito perpetuados e acabam ficando de uma forma muito intensa, deteriorando a qualidade de vida do paciente, ocasionando sintomas, pensamentos de morte, pensamentos de abuso, atitudes de abuso de álcool mais elevada, ocasionando transtornos do sono, que eu acho que isso aí é um dos quadros mais marcados em qualquer transtorno de humor, né? Geralmente vem acompanhado de transtorno de sono. Acho que a gente precisa sempre ficar atento à intensidade, como tu falaste, do sintoma, e aquele sintoma que já faria mais parte mesmo do... Uma coisa também, doutora, desculpa interromper, assim, tu falou do álcool, o abuso de álcool. Me chamou a atenção também agora nessa temporada nossa, que alguns familiares nos procuraram a respeito dessa questão. Sim. Também, da violência e do uso de álcool. O uso de álcool, ele já até usava um pouquinho ali, vai na bodega e tal. E muitas dessas esposas até que me procuraram dizendo, ele está tomando muito, ele está bebendo, ele está tomando bastante. Foi uma questão que me chamou muita atenção nessa questão da pandemia, que até então ele bebia meio que socialmente, vamos dizer assim.
E esse abuso veio junto com a pandemia. E vamos dizer assim, a dificuldade que a gente tem de trazer esse familiar, esse marido, para tratamento. A doutora tem recebido também, eu acho que muitas queixas desse tipo. E como é difícil, né, a gente abordar. Então eu tenho tentado, quem sabe traz para um bate-papo e tal, porque ele não está se dando conta desse abuso do álcool. E a questão da violência também, que me chamou bastante atenção, é de que ele também tem ficado muito hostil, muito agressivo com a parceira em casa. Né? Semana passada mesmo, ela me disse, chorou, me procurou porque estava muito depressiva. Ela foi encaminhada até para uma doutora, a doutora Carol, e ela me disse que chegou lá e chorou. Eu falei, vamos lá, chora. Daí ela disse, eu não tenho motivo para estar aqui. Aí depois ela começou, não, mas é o meu nego. Aí começou a falar do marido, que ele estava muito hostil, que ele estava muito agressivo, que ele fica num pé e outro, porque ela fazia faxina, então ela não está fazendo mais, ela perdeu as faxinas. Então ela está muito dentro de casa. Além de ter deixado de entrar o dinheiro, ela está muito dentro de casa junto com ele, que já era aposentado. Então começou muito o conflito. E daí eu fico me questionando, assim, medicar essa pessoa para, vamos dizer, acalmar um pouco mais, ou trazer para terapia, porque eles não vêm à terapia, eles não chegam para conversar. Né? Então, qual a importância, de repente, doutora, se você acha que a gente poderia, nesses casos, chamar o paciente ou tentar uma medicação mais leve para, né, tentar reverter esse quadro? Acho que sim, até porque com o uso de alguma medicação, a gente vai conseguir fazer com que o paciente diminua o grau dele de ansiedade e consiga ficar mais aderente para iniciar alguma terapia, algum acompanhamento psicológico, né? Um pouco mais significativo, que vai trazer um benefício e vai lapidar toda a estrutura, né? Deixando o idoso, aquele paciente mais acessível e mais tranquilo, mais leve. Tá. Márcia, como é que você vê essa retomada, né? A gente está em tempos de retomada, eu também estou retomando com a oficina terapêutica. E como é que tu vê com os idosos, assim, eles têm muito receio? Porque na minha oficina terapêutica, os mais idosos não estão retornando. Ainda tem um certo medo, só vou depois da vacina, minha filha não quer que eu vá. Como é que tu está vendo, assim, essa retomada dos grupos, dos encontros dos idosos? Bom, Regina, eu penso que sim, muitos idosos agora estão com medo ainda de se aproximar, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de se aproximar, de estar junto. Vai ficar a critério, claro, cada pessoa vai sentir a vontade de se aproximar ou não, de retornar aos grupos, até porque no momento o protocolo ainda não é de reunir os idosos, né? A gente não pode estar ainda promovendo os encontros, mas no retorno das atividades, eu penso que sim, que quem está seguro, quem está seguro e sabe que nós vamos seguir os protocolos também, vai estar retornando, porque esse é um desejo de todos os idosos. Mas vai ter pessoas que ainda vão querer permanecer em casa por uma questão de segurança, né? A gente está vendo isso nas visitas domiciliares, que a Inelb e o Charles, nosso professor de música, faz. Eles estão ansiosos para retornar. Eu acho que sim, dentro cumprindo os protocolos de saúde e tal, o afastamento, atividades que não tenha muito contato, sim, pode ser possível esse retorno, mas ainda a gente não tem essa indicação enquanto serviço social, né? Mas eu acho que o idoso vai ter muito o critério dele, assim, como é que ele se sente melhor. Porque hoje as visitas são feitas semanalmente no CRAS, até para a comunidade saber, então, como é que a assistência social está agindo agora nesse período de pandemia. Nós temos uma técnica, então, que é a assistência social e o professor de música, que visitam em torno de 25 a 30 famílias mês. E nessa visita é feita uma abordagem mantendo a distância, com música, com conversa, com gaita, né, com bate-papo. E também é entregue um material de orientação sobre a pandemia e sobre o autocuidado da pessoa idosa. E o que se percebe no momento da visita é que os idosos do interior, principalmente, estão se ocupando muito com atividades da casa, da horta, dos animais, do pomar, estão arrumando a sua casa, o seu jardim, né? Estão jogando carta, sim, né? Eles estão procurando ocupar, sim,
o seu tempo livre com as atividades domésticas, né? Não sei se eu posso, já nesse momento, falar sobre algumas sugestões. Sim, né? sim. Então, eu penso assim, tudo que o idoso tinha vontade de fazer na vida e hoje nunca realizou, que seja um trabalho de pintura, que seja um trabalho manual, que seja mudar a cor da casa, que seja mudar o jardim da casa. Acho que esse é o momento de olhar para dentro da sua casa, da sua propriedade e realizar as suas vontades e mexer onde tem que mexer e trocar de lugar as coisas que tem que trocar e mudar a cor da casa ou as plantas do jardim, ou comprar jardim, ou praticar uma atividade tanto de hortas ou de flores, que é a jardinagem, que isso faz muito bem, né? Diz que o plantio, lidar com as flores, com as plantas é terapêutico, né? Acho que o idoso tem que buscar, sim, esses recursos também que a internet oferece, que se instale, então, a internet, que se instale o WhatsApp, para manter esse contato com a família e que possa estar aprendendo coisas novas, né? Se tu vai no mercado, vamos comprar material para fazer pintura, vamos comprar material de tecido para fazer um artesanato, eu posso aprender com um vídeo na internet, vamos procurar usar os recursos que nós temos. E uma outra atividade também, um comportamento que eu penso que é importante para o idoso, agora no mês de setembro que estamos, é ter sim o contato com um filho, com um neto, que tu saiba que tá saudável, que tu saiba que não teve contato com o vírus, que tu sabe que ele vem na tua casa, ele respeita a higiene, os protocolos de usar o álcool gel, mas eu penso que é fundamental para os idosos receber sim a sua família em casa, manter essa relação de afeto, se não for com toda a família, mas com alguns da família que sejam mais próximos, manter sim o contato com esses filhos e presencial, sim, porque se tu sabe que esse filho, essa nora, esse neto está se cuidando, não teve contato com o Covid, tu pode receber essa família em casa, né? Por exemplo, também uma vizinha que tu sabe, tu conhece, sabe da rotina dela, marcar uma carta, assim, marcar um chimarrão, marcar uma roda. Se não quer tomar na mesma cuia, combina, traz o seu chimarrão, vamos comer uma rapadura, vamos conversar, vamos jogar a tômbola, né? Então vamos criar uma atividade, sim, porque tu sabe, dentro da tua comunidade, como as pessoas se movimentam e se relacionam. Tu sabe se essa pessoa está saindo muito, recebendo muita visita. Então, tu sabe com quem tu pode se aproximar. Eu acho fundamental um abraço, um carinho, um cuidado, que venha dos seus filhos, dos seus familiares. Eu acho fundamental, tem que ter, porque o abraço, o carinho, o afeto, ele cura. Assim como a medicação, ele cura, ele traz muitos benefícios. E tu pode também ligar o rádio, dançar, tirar a mesa do lugar, afastar o espaço para não ocorrer um acidente doméstico, né? Tira os tapetes do chão, coloca um sapato que adere o piso para não cair e dança, e liga o rádio, liga no rádio, pede música, e pede a música que tu gosta, e ocupa esse espaço tendo na casa que é teu espaço. E procura fazer atividade física, manda o neto trazer uma bola de pilates, manda trazer uma fita para fazer ginástica, umas bolinhas para fazer reforço muscular. Pede para esses filhos trazerem coisas novas para ti. Ou se você mesmo vai em busca disso, pergunta para a doutora o que tu pode usar, fala com a fisioterapeuta o que tu pode utilizar em casa, fala com a psicóloga, tu tem toda uma rede de apoio de profissionais que o posto de saúde oferece, troca uma ideia. Se eu fizer essa atividade física, eu posso em casa? Fale com o profissional de educação física, converse. O que eu posso fazer? Sentada, ou de pé, ou com alguém, com o companheiro, com alguém, ou com o cuidador. O que eu posso estar fazendo dentro da minha casa? Que me dê segurança, tá? Então, eu acho assim, tem que ter esse contato, sim, porque isso faz parte e nós precisamos desse contato. Claro que é um contato seguro, né? Por exemplo, a minha filha quer vir final de semana, mas ela está gripada. Então, a filha fica aí na casa dela, espera passar a tal da gripe dela e quando ela está bem, está tudo bem, era só uma gripe, o médico diagnosticou só uma gripe, que se faça futuramente, então, esse contato, essa visita com segurança.
Então é isso que eu penso que é importante para que os idosos mantenham essa rotina dentro de casa. Importante, né, Márcia, a gente já tinha conversado sobre isso, né, doutora, a responsabilidade de você cuidar o idoso com esse afastamento, mas não total afastamento, né? Eu perguntei inicialmente para a doutora se a doutora concordava com isso. Eu também sou da opinião que o idoso tem que sempre ter alguém da família, sempre por perto. Esse isolamento que houve inicialmente, que foi assim uma coisa até para mim mexeu muito comigo, absurda, assim, né? Mas o idoso sempre estará acompanhado com alguém, né, doutora? Concorda também? Concordo. Inclusive com as patologias que o idoso apresenta, né? Porque o idoso tem várias patologias que não pode ser, né, pego por esse vírus. Mas, como a Márcia colocou, eu acho que fica em pior situação aquele que está abandonado, né? Que está sozinho. Acho mais importante isso que a gente está frisando aqui, é a rede de apoio, né? A gente tem que usufruir dela e temos que estar muito próximos dos familiares, como a Márcia citou agora, dos amigos, dos cuidadores, dos profissionais de saúde, e lançar mão de todas as estratégias que a gente tem para não deixar a peteca cair, né? Para a gente tocando a vida, superando os obstáculos e tentando sempre ser feliz, buscar a felicidade e a realização. Acho que também uma coisa que a gente deve citar muito é o exercício físico, né? A prática da atividade física, que libera endorfina, faz com que a gente se sinta vivo, o contato com a natureza, como a Márcia citou, isso daí eu acho que é fundamental também para um bem-estar físico e mental, né? E o que eu tenho me deparado muito também, Regina, são com pacientes que acabam largando um pouco o uso das medicações, acabam ficando um pouco mais tristes, um pouco mais depressivos. Aí daqui a pouco aquele paciente com Parkinson que usava 3, 4 medicações, acaba passando a usar 1, 2, aí o sintoma piora e com a piora sintomatológica começa a vir também uma piora cognitiva, uma piora comportamental, uma piora do humor. Então acho muito importante seguir a orientação médica, ficar bem aderido ao seu esquema de medicação, para a gente sempre priorizar a qualidade de vida, né? Doutora, eu achei bem importante a doutora colocar isso. Os nossos pacientes ficaram também com um pouco de receio, né? Porque os pacientes que já tinham doenças pré-existentes, patologias, deixaram de vir ao posto, deixaram de comparecer às consultas e até de tomar medicação também, em virtude desta pandemia, né? E depois agora eles começaram a retomar, né, retomaram todas essas atividades médicas voltando e com muitas vezes com já esse avanço que há, às vezes esse retrocesso na doença. Mas enfim, muito obrigada, eu achei de muita importância as tuas colocações, doutora, e a da Márcia também, nesse mês de prevenção, de práticas que a gente tem feito, de coisas que a gente pode oferecer, né, para o nosso idoso, né, todas essas atividades que faz com que o idoso preencha o dia dele e passe bem e não tenha a tal da insônia, né? Que a grande maioria tem procurado. Claro que eu vejo, né? Um dia, até o doutor falou isso pra mim, eu não posso ter mais um sono de uma moça de 18 anos, né? Mas ter pelo menos um sono reparador, um conforto, né? Aquele descanso que faz que a gente fique bem. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, né? Gostaria de agradecer aos meus colegas aqui do Bate-Papo, primeiramente, a todos os membros da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente Nova Brécia, e principalmente a todos os meus pacientes, né, que estamos juntos nessa luta aí diária, nessa jornada, e muito obrigada pela confiança de todos, e era isso, Márcia. Bom, eu quero agradecer e parabenizar, eu acho que essa iniciativa, assim, é muito boa da equipe de saúde, né, de fazer o Setembro Amarelo e convidar a equipe multidisciplinar que atende os idosos de Nova Brécia para fazer essa roda de conversa. Achei muito interessante essa iniciativa e inovadora. Gostei da experiência estar aqui com a equipe, com as colegas, e eu quero agradecer em nome de toda a nossa equipe de trabalho também pelo convite e deixar um forte abraço para cada um que o CRAS atende, de Tigrinho Alto, de Caçador,
de Jacarezinho, de Borgueto, de todas as comunidades, Pinheiro, Centro, Estefânia, todas as comunidades que a gente atende, que nós estamos sentindo muita falta de vocês. Chamem a gente para conversar, liguem, mandem um WhatsApp, mandem um recado no Facebook e vamos tentar seguir em frente, que nós não vamos, essa pandemia não vai nos derrubar. Certo, galera? Beijão para todos, grande abraço. Obrigada.